pessoas se agrupavam, pessoas que vinham de muitos lugares do mundo todo, né, para fazerem suas devoções aos deuses, né, daqueles dias. Embaixo tem uma praça que era chamada de Ágora. Ágora é a praça principal da cidade. E a Ágora era o local do discurso popular. O Areópago, aqui ao pé desse monte, era o local reservado para os filósofos, os intelectuais, os sábios. A Ágora era o lugar popular, era o lugar onde todos podiam participar, os grandes quem chegava podia discursar. Eles faziam uma escala, né? E as pessoas podiam participar, podiam questionar, né? Inquirir, né? Como? Inquirir. Inquirir, né? Discordar. Discordar. O povo tinha total participação. O povo podia, se o povo não concordasse, eles podiam vaiar em praça pública. A praça sempre foi o lugar, por exemplo, que era, por exemplo, os profetas. Os profetas nunca se interessaram pelo templo nesse sentido de estarem dentro do templo, de estarem pregando no templo. Por quê? Porque os profetas pregavam para o povo. Os profetas tinham uma palavra, uma mensagem pública, né? Popular, né? Popular, diferente dos sacerdotes, né? Que tinham uma mensagem mais religiosa, mais sacra, mais espiritual, né? Então, a Ágora era isso, né? E o templo em Jerusalém? Então, a academia era outro espaço extremamente significativo, e quando se fala em academia, não era só um prédio em si, mas a filosofia do espaço acadêmico, o espaço de discurso acadêmico, né? Intelectual, e havia uma grande rivalidade com o templo em Jerusalém. O templo em Jerusalém era o lugar agregador dos sacerdotes, né? Dos escribas, dos religiosos, e para a cultura judaica, evidentemente o templo era o lugar onde as pessoas deviam se alimentar o seu espírito, o seu coração, né? Enquanto os filósofos entendiam que o lugar aonde as pessoas deviam alimentar a mente, né, era a academia, não o templo, né? Porque no templo de Jerusalém se falava de um Deus que ninguém sabia, que ninguém via, né? E aqui na academia, a academia estava rodeada de deuses, né? A pergunta que eu faço é: no tempo dos deuses havia realmente orgia, essas coisas todas que eles faziam do templo, um local de prostituição? Sim. As sacerdotisas, né, elas tinham seus espaços, né, no templo, né, pagão, e os adoradores que queriam, né, se prostituir com as deusas, eles faziam isso numa relação com as sacerdotisas. Eles ofereciam seus sacrifícios, né, e então eles podiam se relacionar com essas sacerdotisas, e é como se eles estivessem fazendo isso com aquelas deusas, né, aquelas imagens das deusas. E eram esses que se preservavam virgem para esses sacrifícios? Sim, normalmente essas sacerdotisas, elas eram escolhidas, né, na sociedade, nas famílias religiosas representativas, né, e elas eram criadas normalmente com esse propósito, né? E evidentemente havia, né, havia sempre, podia ter alguém que se oferecesse para participar desses rituais, né? Mas normalmente era uma coisa muito estruturada, né? As coisas todas. Isso era extremamente significativo aqui no mundo grego, né? O mundo grego, né? O mundo grego tinha
esses dois mundos, o mundo religioso e o mundo intelectual, né? Okay? Sendo que o mundo intelectual, a academia, sempre teve uma força muito significativa, né? Por causa da atividade dos filósofos, né? Que deixaram uma marca, né? Significativa, né? Que nunca se apagou, né? Se não, vejamos Platão, ainda hoje o Mito da Caverna é um pequeno livro recomendado em praticamente todos os cursos de filosofia, né? As aulas, por exemplo, de Aristóteles, né? O método chamado peripatético, né? Peri e periferia, né? Ele dava aula nessa cidade, né? Ele caminhava com os alunos e em algum lugar ele parava, podia ser uma grande árvore, podia ser um espaço como esse, ele parava e ali ele conversava com os alunos e ali a aula era isso. Normalmente ele não dava aula como os professores fazem hoje, expondo matéria, não, ele caminhava e ele começava a perguntar o que os alunos tinham observado naquela caminhada. Com perguntas que ele normalmente ensinava. isso, ele fazia incremento. O aluno, ele caminhou 1 quilômetro e ele parava e ele então perguntava ao aluno o que você viu, o que você observou, como é a vida, tal, né? Então isso é o espírito da filosofia. O espírito da filosofia é esse espírito de liberdade, Do questionamento, inquiridor, né? da dúvida, Da inquietação. Da inquietação.